esse esquema aí do retorno presencial para o laboratório vai gerar muitas dúvidas, né? A gente tem todo um problema que é a questão de respeitar as normas sanitárias. Então, o que eu preparei para hoje é uma apresentação sobre como é que vai ser esse laboratório de Física 2, né, no modo presencial. E até que enfim que a senhora chegou. A Bianca entrou e o Carlos saiu, Boa tá? noite. Tudo bom? Joia. Estamos começando agora. Eu só começo depois que você chega. Ufa! Professor, acho que tem uma turma que tem 37 mensagens no meu WhatsApp. Vixe, Não que tá consigo que... entrar, não consigo entrar. Ué, Deixa eu ver. tá. O Ricardo tá aí? O Ricardo, ele não estava em turma nenhuma, eu redistribuí ele para Maria Luísa, tá? Ah, tá. É, Pode dizer, tá, professor. não, eu já estou até gravando, tá? Só para te avisar, porque eu vou ter que estabelecer algumas, falar para vocês como é que vai ser essa questão da aula de laboratório presencial. É, eu sei que todo mundo gostaria de voltar no presencial como se tudo tivesse vencido, não está. Então, esse retorno presencial não será como alguns estão pensando, né? Não é voltar ao normal, muito diferente, né? Nós teremos restrições 1000 nessas aulas, e aí vocês precisam ter bastante ciência disso, tá? Então, eu vou colocar esses slides depois lá na nossa equipe para vocês também. A aula está sendo, esse material, né, hoje que está sendo gravado para que depois, Bianca, aí quem não assistiu, quem chegou atrasado e tal, possa entender como é que vai funcionar, tá? Beleza, professor. Ah, parece que a professora Maria Luísa não tá na sala. O senhor tem o contato dela para me passar? Tenho sim. Ou se o senhor puder, não sei se o senhor consegue falar com ela. É, deixa eu ver. Eu posso mandar uma mensagem para ela, mas eu mando o contato dela para você também. Tá bom. Eu conversei com ela hoje à tarde ainda, a gente estava ajustando algumas coisas. Peraí. Mandei para você, tá? Tá. Professor, tem mais um aluno aqui. Deixa eu ver só o nome dele. É Renan Santos. Esses R's eu acho que estão todos com a Luísa, viu? Tá. Eu vou mandar o. Eu vou falar com ela e mando o link dela então. Tá? Tá. Porque acho que na minha turma vai até o J, se eu não me engano. Tá. Deixa eu buscar aqui a planilha. Tá, mas depois eu mostro para vocês quem tá, quem não tá, porque assim, os Tá bom. ajustes vão ter que ser feitos, só para a gente Beleza, professor. não perder. Olha, pessoal, tendo dúvidas, pergunte, porque assim, é bem sério que a gente vai fazer e a gente vai ter que ser bastante rigoroso, né, nessas questões do retorno. Primeira coisa é se em qualquer momento um aluno ou um professor tiver sintomas de Covid, aí o protocolo é interrupção da aula até que o caso seja resolvido. Se vai ter que fazer teste, enfim, aí é uma questão sanitária que né, depende um pouco aí das regras da Secretaria de Saúde. Então, sei lá, próxima semana, não sei se a gente vai começar na próxima ou na outra ainda. O Paulo, eu apresentei algum sintoma de Covid.
todo mundo que teve contato comigo entra em quarentena. Então, a gente não pode mais fazer aquelas coisas, eu vou assistir nessa sala ou na outra. Não, porque a gente vai ter que ter um controle de quem esteve na mesma sala que o fulano, ciclano, beltrano. Tá? Se você assistir a aula hoje numa turma e depois trocar, isso tudo tem que ser informado com muito cuidado para que não incorra nenhum problema, né, de você ser um vetor e tal. Então, isso é a primeira coisa, né? Segunda, essa questão de ter número de alunos numa turma, né? Tem gente que me mandou mensagem pedindo para ficar na minha turma, outros, né, querendo trocar de sala. A gente agora tem um problema bem sério, que é o número de alunos que a gente pode ter dentro de uma sala. Tá? Então, a gente não pode ter uma turma desbalanceada, senão não vai funcionar. Tá? O pessoal que faz parte da comissão do Covid, eles fizeram medidas no laboratório. Como é que, em geral, funcionavam os nossos laboratórios de física? Todos eles têm 6 bancadas e nós colocávamos de 3 a 4 pessoas por bancada. A gente não gostava de 4, 4 era uma exceção, porque ficava muito tumultuado. Então, nós tínhamos 18 alunos na sala e cada grupo, né, cada bancada tinha um experimento. E aí vocês faziam, né, os alunos faziam esse experimento em 3. Ok. Com o distanciamento de 1 metro, que antes era 1 metro, já foi 2, já foi 1,5, bom, hoje ele foi colocado como 1, não mudou muita coisa para a gente lá. Por quê? Só cabem 6 alunos dentro de cada sala. Cada aluno vai ficar numa bancada sozinho. Tá? Então, nesse dia de aula de laboratório, que é o que eu estou colocando aqui, né? Que até por sugestão da turma de vocês, que a Bianca levou essa sugestão e foi muito bem-vinda, né? As aulas experimentais elas vão ocorrer a cada 15 dias. Então, como é que vai funcionar? No dia de aula experimental, uma parte de vocês, da turma, né, toda, entra e tem aula de física experimental comigo, uma parte com a Maria Luísa, e a turma vai estar dividida essencialmente em 4 grupos, tá? Então, 2 vão ter aula de física no primeiro horário e 2 vão ter aula de química no primeiro horário. Deu intervalo das 8, né, entre o primeiro bloco de aulas e o segundo, e aí quem assistiu o laboratório de química passa para o laboratório de física, e quem assistiu o laboratório de física passa para o de química. De maneira que no mesmo dia vocês terão a aula do laboratório de física e de química. Na semana seguinte, para compensar isso, vocês vão me aguentar por 4 aulas seguidas de teoria. Tá? Se essa aula vai ser presencial ou remota, não sei dizer, depende muito da opção que vocês fizeram. Tá? Se ficar nesse esquema que a gente não sabe como vai funcionar do híbrido, eu não sei. O que eu posso dizer para vocês é que eu não fiz curso de arte dramática e eu não sei operar diante das câmeras. Então, eu sei como é que vai ser minha aula na teoria. Agora, como ela vai chegar para vocês, desculpa, não. Aí eu vou me esforçar mais. Tá. Tanto na teoria quanto no laboratório, todos vocês vão ter que manter esse distanciamento. Então, por isso, não dá para ficar, mas eu queria fazer com o professor tal, mas se a sala dele já encheu, e o encheu agora é um limite muito pequeno, né? Eu posso ter 12 alunos comigo e a Luísa 12 com ela, porque vão ser divididos em 2 grupos de 6 e 6. Tá? Não dá para passar disso, porque não cabe no laboratório, ok? Não cabe no laboratório e nós não teríamos equipamento suficiente também.
né? Porque a gente está falando aí de 12 kits simultâneos. Também não é uma coisa que dá para expandir, né? Não tem equipamento. O laboratório foi dimensionado para uma coisa e está sendo usado para outra, tá? Com relação a essa divisão das aulas quinzenais, alguma dúvida? Professor, aula quinzenal não. Jura que é um aluno por bancada? Não posso trabalhar com um coleguinha? Não, porque você tem que manter 1 metro de distanciamento dele. Que tristeza. É. E aí a planilha, o slide seguinte que vai ficar mais pesado para Professor, vocês. mesmo com essa questão do que entra nesse novo decreto do Dória aí, a partir do dia 1º do 9, eu posso estar errada com datas, de poder as coisas, tipo, estarem, vamos supor, os restaurantes vão poder atender na sua totalidade, agora sem restrição. A gente também não entra nisso? Não sei. A gente segue a regulamentação que é do Conselho Estadual de Educação, Aham, né? E até o momento que a gente tem é 1 metro de distanciamento por aluno. aham. Tá? Se o Conselho Estadual de Educação vai ou não vai mudar isso, a gente não sabe, Não sabe ainda, tá? tá? Uhum. Não tenho ideia aí do quanto que isso vai impactar. O que eu É porque tô... agora, assim, Pode pode falar, falar. pode falar. Não, é que pelo decreto dele, agora dia 15 voltaria, sei lá, acho que 80%, se eu não me engano, ou a partir do dia 15 agora já era sem, tipo, sem restrição, sabe? Desde que usasse máscara, mantendo essa questão da higienização, mas não tinha mais essa restrição quanto à quantidade. E nem se tinha que ficar uma mesa a 1 metro, não tinha mais isso. No decreto do Não, Dória, né? A não questão vi. da O educação, eu não sei. do Conselho Estadual de Educação, até o momento, eles não têm nenhuma novidade. Eles falam 1 metro de distância, tá? Ah, beleza. E aí, uma outra coisa também que eu esqueci de falar, a gente vai ter que tomar muito cuidado com o horário, porque todos nós teremos que ter a temperatura medida na entrada da universidade. Provavelmente, né? Não é muito difícil imaginar que isso vai causar uma certa fila, seja nos carros, seja no pedestre. Então, o que eu fui informado é que nós teremos 2 porteiros, um medindo a temperatura de quem chega de carro ou moto, enfim, de quem vai pela entrada de veículos, e outro medindo a temperatura de quem vai pela entrada de pedestres, tá? Então, provavelmente, então, preparem-se para chegar mais cedo, porque isso vai gerar uma dificuldade na entrada, tá? Se vai ter alguma alteração. Agora, tudo isso que a gente está falando, que eu estou falando aqui, é baseado no que está vigente no momento. A gente não sabe se vem alguma alteração, tá? Então, como é que vai funcionar dentro do laboratório? Como eu disse, o pessoal que fez as medidas disseram que a gente só pode ter um aluno por bancada. Tá? Porque mesmo se nós distanciássemos vocês na bancada, aí aconteceria o problema, como o corredorzinho é muito estreito entre uma bancada e outra, não daria o distanciamento entre o aluno que está na ponta da bancada e o da outra ponta. Tá? Então, fica aí um por bancada, e também a questão do compartilhamento dos equipamentos que não pode ocorrer, né? Você não pode trocar o equipamento um com o outro, enfim. Cada um vai ter que fazer o seu experimento sozinho, tá? Vocês terão que usar máscara o tempo todo, tá? Não vai ser permitido tirar, abaixar, inclusive o professor, tá? Então, o professor vai estar usando máscara e face shield, tá? Ou seja, a voz vai ficar muito abafada. Então, vocês vão ter que manter um silêncio, enfim, porque senão vocês não vão conseguir ouvir o professor falar, né? Tá?
Os experimentos, então, vão ser feitos individualmente e os relatórios também vão ser individuais. Tá? Então, cada aula experimental, vocês vão ter um experimento, um relatório para entregar. Esse relatório vai ser entregue pelo Teams, né? A gente vai continuar com essa sistemática da entrega sem impressão. A gente vai poder continuar usando Excel e não fazer no papel. Quem quiser fazer no papel, enfim, pode e depois escaneia, tá? Mas as entregas vão ser feitas pelo Teams, tá? E o professor também não pode se aproximar de vocês. Tá? O distanciamento mínimo é de 1 metro também. Então, isso é uma dificuldade. E, assim, aquela coisa de chegar perto, escrever no caderno do aluno e tal, tudo isso está fora, está proibido, tá? Ok? Então, isso vai acontecer no laboratório de física, e aí depois vocês vão para o de química, e quem esteve no de química vai subir para o de física. No campus, o que o coordenador, o professor Toninho, informou, é que tem umas marcações no piso indicando a mão de subida e de descida, para que não haja nenhuma aglomeração nas escadas, tá? Outra coisa que foi proibida e foram removidos todos os bebedouros daquele em que você bebe água direto dele. Só podem ser mantidos aquele bebedouro, aquela coisinha curva que você vai com uma garrafa, tá? Então levem suas garrafas, né? Leva a garrafinha porque você não vai ter como beber água. Não sei se tem copo descartável na universidade, nunca teve. Enfim, não sei se eles teriam inserido esses copos descartáveis agora, tá? Então, trabalho vai ser maior para cada um de vocês, porque vocês vão ter que fazer todo o experimento sozinho. Ou seja, montar, soltar os objetos, medir, anotar, e isso vai demandar um pouco mais de tempo do que o esperado, tá? Do que era feito antes, porque a gente fazia o experimento em três, então um soltava a bolinha, o outro anotava, o outro controlava o tempo. Isso vai ser um pouco mais cansativo para vocês por conta de ser feito um por bancada, tá? Tudo bem? Alguma dúvida com isso? Não. Não? Ficou triste, Bianca? Muito, professor, porque eu fico pensando como que eu vou soltar a bolinha, cronometrar e É, marcar. vai ser, vai ser chatinho, vai ser bem complicado mesmo. Vocês vão ter que enfim, mas eu vou fazer a instrução o melhor possível para vocês, tá? Longe de fazer alguma coisa com alguma fobia com um oriental, mas eu posso levar um oriental para segurar o meu. Ou para cronometrar alguma coisa, não? Não pode. Não pode porque ele vai estar a menos de 1 metro de você. Ô, Tá? professor. Mas vamos lá. Por sorte, essa situação seria mais delicada no primeiro semestre do que no segundo, tá? Por conta dos experimentos. Então vamos falar um pouquinho dos experimentos? Tá. A apostila é a mesma, tá? Que vocês já tinham, e eu coloquei também ela lá no material da, da sala do Teams, ela está lá disponível para vocês, tá? Nós vamos ter previstos 4 experimentos, que é o que sempre foi, tá? Qual vai ser a grande diferença em relação ao que a gente fazia antes da pandemia? Antes a gente pedia para vocês levarem folhas monologue, de log e tal, né? O tipo de folha que você compra na papelaria, porque dava tempo de fazer o experimento na bancada e já fazer pelo menos a parte inicial do tratamento de dados ali. Não vai dar tempo de fazer isso. Eu estou estimando, pode ser que vocês sejam bem mais rápidos do que eu, tá? Mas uma estimativa minha.
Então, vocês vão provavelmente usar a aula para fazer o experimento, verificar se tem algum erro, etc. E vão ter que fazer realmente os cálculos em casa. Mas o que eu vou fazer é que eu vou deixar a planilha exemplo para vocês, como eu fiz no semestre passado, né, com as simulações. Qual vai ser a diferença? É que agora cada um vai ter que inserir o seu dado experimental na planilha e fazer o seu relatório, tá? E postar lá no sistema. Mas a gente vai poder trabalhar com a geração dos gráficos e tal via Excel, o que é um facilitador, tá? Tudo via plataforma Teams, que a gente vai continuar usando. Primeiro experimento, a gente vai trabalhar queda livre, tá? Então, é um experimento que tem a seguinte estrutura, tá? Deixa eu tentar ampliar esta figura aqui. Ok. Joia. Como é que funciona esse experimento? A gente quer analisar um objeto em queda livre, tá? Esse é o máximo de ampliação, tá? Onde é que está o objeto que vai cair? Ele está aqui. Tá vendo que tem uma bolinha aqui? Todo mundo consegue ver? Uma bolinha, acho que sim. Prateada aqui, tá? Uhum. Ela aqui, ó. Então, quando essa estrutura for ligada, eu estou mostrando para vocês, mas no dia da aula experimental eu também vou de novo mostrar. Eu só estou querendo que vocês vejam o que vem no semestre para entender aí o que a gente vai fazer, né, ao longo desse segundo semestre, tá? Então, nós teremos ali uma estrutura que, quando ligada, tá? O que nós temos? Que essa esfera fica presa aqui pelo campo magnético. Aqui tem uma bobina, tá? Essa coisa compridinha aqui é uma bobina, né? Então, enquanto o sistema está ligado, circula uma corrente por aqui que gera um campo magnético que mantém essa esfera presa, tá? Então, está tudo aqui estático. Então, o que nós temos aqui é um sensor com os LEDs, tá? Então aqui não é visível, né? Mas ele, quando está ligado, fica um feixezinho de luz aqui dentro. Ele tem um espaço vazio, tá? Qual é o objetivo do experimento? É medir, né? O objetivo, desculpa. O que vocês vão fazer na prática desse experimento? Vocês vão medir quanto tempo a esfera demora para atingir determinadas distâncias no movimento de queda. Esse sensor aqui, ele é móvel, tá? Então, a gente colocou ele nessa posição aqui. Quando você cortar a corrente neste gatilho aqui, essa caixona preta aqui, parece mais em destaque aqui, é um gatilho, o que vai acontecer? Ela vai disparar a contagem do tempo neste cronômetro, que está aqui, e vai cortar a corrente aqui em cima. Então, ó, mexeu no gatilho, a esfera começa a cair e o cronômetro começa a fazer a contagem. Quando a esfera passar por este sensor aqui, o que acontece? Ele interrompe a contagem. E aí a esfera vai pluf, até cair nesse saquinho aqui. Dependendo da distância na mesa, dá um barulhão aqui, tá? Então é um experimento que é relativamente simples de fazer sozinho, tá? Porque o que você tem que fazer? A sua operação é posicionar o sensor, colocar a esfera, ligar, desligar, puff, e anotar o valor, tá? Vocês vão fazer 10 medições para cada posição aqui. São 6 posições, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 centímetros, né? Então, ó, botou o sensor lá em cima, solta a esfera, anota o valor. Zera tudo, bota lá em cima 10 vezes. Acabou? Pega esse sensor daqui e desce ele para 20 centímetros. 10 quedas, tá? Então, vocês vão fazer aí 10 vezes 6, 60 medidas, tá?
Com estas 60 medidas, vocês vão montar, vão calcular a média, desvio padrão, etc. E vão montar um gráfico em escala logarítmica. Por quê? Quando a gente trabalha com um movimento acelerado, o gráfico do movimento ele é uma parábola e a gente não consegue tirar nenhuma conclusão a partir dessa parábola. Então a gente precisa linearizar esses gráficos. Como isso é feito? Usando a escala logarítmica, tá? E eu vou falar um pouquinho ainda hoje, espero que dê tempo, sobre essa escala, tá bom? Então, primeiro experimento, um pouco trabalhoso, mas tranquilo de fazer sozinho, tá? Porque você não vai ficar com o cronômetro na mão e nem vai, enfim. Tudo bem, gente? Dúvidas nesse primeiro? Sem dúvidas? Vocês estão aí, estão me ouvindo? Todo mundo foi embora, me deixou falando sozinho, é isso? Eu tô aqui, professor, não tem dúvida não. Tranquilo, professor. Também tô aqui ainda. Tá bom. O segundo experimento vai ser um pouquinho mais chato para fazer sozinho. Já adianto para vocês, que é o lançamento horizontal e é um experimento para verificar a conservação ou não da energia mecânica num lançamento. Como que isso vai ser feito? Eu não consigo colocar todo o experimento aqui, tá? Tem só essa foto. Vocês vão pegar uma esfera, que é essa aqui, e vão soltar essa esfera de determinadas posições pré-determinadas no próprio equipamento, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4. Todos eles, a gente tem 2 tipos de kits diferentes, todos eles têm 4 marcações. Qual é a ideia? É soltar o objeto desse ponto, ele vai descer a rampa, vai ganhando velocidade, e quando chegar aqui ele vai cair. Tá? Aqui na bancada, vocês vão colocar uma folha de papel sulfite com uma folha de papel carbono em cima. E vão fixar essas folhas na bancada. Então, quando a esfera cair, ela vai fazer uma marca. Ela vai bater no carbono e o carbono vai deixar uma marca no papel sulfite. Vocês vão fazer 10 lançamentos de cada ponto. Então vai ter 10 pontinhos. O que acontece? Esses pontinhos eles vão se sobrepondo. Então o ideal é que vocês a cada 2 ou 3 lançamentos, ou até a cada lançamento, façam a medida da distância usando uma régua. Tá? A distância de quê? Deste ponto aqui, do correspondente ao final da rampa, da bancada, até o ponto onde a esfera tocou. Tá? Talvez a gente precise reduzir um pouco o número de lançamentos, porque eu não sei se isso se vai dar tempo de fazer todos esses, né? Mas aí cai um pouco a precisão, enfim. Mas, em princípio, vocês vão ter 40 medidas para fazer, tá? Neste dia, quem quiser e quem puder, eu acho que vale a pena levar um protetorzinho de ouvido, tá? Porque quando essa esfera bate na bancada, ela faz um barulhão. Uma vez só, não é nada, mas pensem que vocês vão ter 40 lançamentos vezes 6 pessoas. São 240 pancadas dessas, sem ninguém errar nenhuma, né? Como geralmente você tem algumas perdidas, a gente está falando aí de 300 pancadas dessa numa aula, tá? Então é um barulho chato, tem gente que reclama que sai com dor de cabeça, então quando chegar nesse dia, se puder levar um protetorzinho auricular ou um fone de ouvido, alguma coisa que abafe o som, eu recomendo, tá? Professor, Sim? aproveitando a deixa aí com relação a equipamento de EPI, na verdade, a gente precisa de jaleco?
Não, para física não. Só não pode usar calçado Sapato aberto. Só, a aberto, única coisa. bermuda. Aham. Olha, bermuda até, tirando o experimento do... Se bem que nesse período ninguém vai de bermuda, né? Uhum. Mas não é um grande problema, porque a gente só tem um experimento com água mais quente. Mas Ah, mesmo tá. assim fica em cima da bancada. O problema é mais o calçado aberto, porque vocês vão ver que a régua que vocês vão usar para fazer isso, ela é pontiaguda. Paquímetro, quando a gente usa, ele é pontiagudo. Então, muito mais para proteção dos pés. Tá? Tá, então jaleco não há necessidade para aula de Não, física. mas vocês vão ter que levar todos os dias de aula, porque vai ter aula de química no mesmo E dia, né? química geralmente precisa, né? Química, não, química precisa. Precisa porque eles trabalham com soluções e com ácidos lá é obrigatório. Então na química vai precisar. E Então tem que tá bom. ser comprido, né? Que é o essencial deles, né? Para proteger as pernas, tá? Professor, Beleza. Oi, Bruno, pode falar. qual que é a medida dessa esfera aí? Medida de quê? De diâmetro? É isso, pra gente saber que tamanho dessa esfera aí, pra saber o barulho. Ela deve ter uns 3 centímetros de diâmetro aproximadamente. Faz um belo esporro quando ela bate, viu? Ah, tá, beleza. É um barulhinho bem chato. Faz tec, bem acentuado e meio irritante. Porque como essas bancadas são de fórmica, a fórmica é bem dura, ela não amortece nada. E não pode amortecer, né? Porque na verdade ela tem que marcar com o carbono. Ah, sim. Então acaba sendo um barulhinho bem chato, tá? Tratamento de dados disso. Também cai na escala logarítmica, também log por log, tá? Onde vocês vão ter a distância de queda, tá? Versus a distância entre a base do lançamento e a altura. Na realidade, o que é o princípio de conservação de energia aqui? É mostrar que a altura de onde você solta a esfera determina a velocidade que ela tem aqui e que determina onde ela vai cair. É o alcance dela. Então, se você mostrar que essa relação existe, é porque a energia foi conservada, já que a energia potencial gravitacional, a gente vai ver isso na teoria ainda, tudo bem, a energia potencial gravitacional que você tinha lá no ponto de lançamento determina a energia cinética aqui no ponto em que ela sai da rampa e que determina o alcance da esfera. Tá? Então também seria feito numa folha de log, a gente vai fazer isso usando log no Excel, tá? E tem que dar uma reta, se não der uma reta a energia não foi conservada, mas como nos últimos milênios a energia mecânica tem sido conservada, se der alguma coisa errada é porque tem um erro na medida, tá? Dificilmente vocês vão comprovar que a energia mecânica não é conservada. Então, dúvidas nesse, pessoal? Não? Então tá. Aí vem um experimento que é muito tranquilo de fazer sozinho. O único problema é eventualmente cochilar. Lei de resfriamento de Newton. A gente vai testar um modelo matemático, que é o modelo da lei de resfriamento, que mostra como a temperatura de um objeto cai à medida que o tempo passa, quando ele é simplesmente deixado no ambiente a uma temperatura bem mais alta que a temperatura ambiente. Tá? Então, essencialmente, o que vocês vão fazer de super divertido e dinâmico, cada um na sua bancada, é o seguinte: vocês vão receber o becker com água quente, mais ou menos aí na faixa de 80 graus Celsius. Vão mergulhar o termômetro aqui e medir a temperatura que a água foi fornecida a vocês. Tá? Vão anotar o valor, disparar o cronômetro e vão medir novamente a temperatura a cada 5 minutos durante 30 minutos. Bem dinâmico, né? Silêncio, tá? Por quê?
A ideia é fazer o levantamento da curva de como um objeto cede calor e vai reduzindo a sua temperatura. Vamos pensar, por exemplo, hoje nós estaríamos dentro do laboratório com uma temperatura aí na faixa de 20 graus, mais ou menos. A água é colocada ali para vocês a 80. Quanto tempo essa água demora para chegar em 20 graus? Ela vai cedendo calor, ela vai cedendo energia para o meio ambiente até que ela iguale a temperatura com a temperatura ambiente. Tá? A gente vai acompanhar essa perda durante 30 minutos para ver como ela ocorre. E ela ocorre de uma maneira que é logarítmica. Tá? Ela tem uma queda muito acentuada nos primeiros minutos e à medida que o tempo vai passando, essa queda vai ficando cada vez menor. Tá? De maneira que um becker desse com água, ele demora mais de 2 horas para chegar na temperatura ambiente. Ele fica meio grau acima, 1 grau acima, ele passa bastante tempo ligeiramente morno, né? Mas ele ainda não chegou na temperatura ambiente. Tá? E é o teste do alfa da inclinação da reta monologarítmica que a gente vai analisar. Por que monologarítmica? Neste caso, a passagem do tempo é linear e ela vai ser colocada no eixo X do gráfico, mas a queda de temperatura é logarítmica. Tá? Então, a gente precisa de uma escala que é logarítmica só de um lado. Por isso, se fossem fazer isso com uma folha impressa, comprada em papelaria, seria uma folha monolog. A gente vai fazer isso direto no Excel, então não vai ser necessária essa folha, tá? Super animados para esse experimento, viu? Dá para fazer sozinho esse experimento, desde que você não durma. Então, a gente vai ter lançamento horizontal, que é super barulhento, e na sequência a experiência mais zen do semestre, que é medir a temperatura da água por meia hora. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Professor, Dormiu, Bruno? Diga. quando você fala escala logarítmica, como é que é essa escala? É que eu não entendo muito de logaritmo, é tipo gradativa? Como é que ela é em A comparação? gente vai ver isso daqui a pouquinho, acho que vai dar tempo. Hoje, se não der, na próxima aula eu vou mostrar para vocês. Tá. E essa Tá? folha monolog é uma folha específica ou é só um método? Você compra essa folha em papelaria. Se você quiser comprar para ver como ela é, você tem tanto a D-log quanto a monolog. Tá bom, professor, obrigado. Tá? Porque ela já faz o trabalho de levar para a escala logarítmica para você. Por isso que ela é um grande facilitador. No caso do Excel, a gente vai ter que construir o cálculo do logaritmo. No caso dessa folha, pelo dado você já vai marcando diretamente nela. É bem rápido de construir um gráfico nessa escala, desde que você entenda como é que ela funciona, tá? Mas sem a folha daria para fazer também. A gente vai fazer no Excel e aí a gente vai construir a escala, né? Mas dá também, tranquilo. Como eu disse no início, eu vou deixar modelos de todos esses gráficos, de todas essas planilhas para vocês. Tá? Mais alguma dúvida? Pode perguntar, Bruno. Não, era só minha dúvida, agora só para entender essa escala Tá. logarítmica agora. A gente vai trabalhar essa escala o semestre todo na parte experimental, viu? E ela é bem, bem importante aí na formação dos cursos da área tecnológica em geral, mais ainda da engenharia, tá? Eu sempre vejo um log na calculadora escrito, mas eu sempre não entendo direito. É um modo logaritmo. É que na realidade você pega uma função e transforma ela numa função linear, e aí analisa a função linear quando você joga para a escala logarítmica. Por isso que ela é muito. O que é mais fácil analisar? Uma reta, né? É o mais fácil de analisar crescimento, taxa, etc. Então, transformar a função em uma função linear, mesmo pagando o preço de transformar ela numa escala logarítmica, é muito mais interessante. Tá? O último experimento é um experimento com pouquíssimo cálculo, sem gráfico,
que vai demandar aí uma certa habilidade de vocês, porque vocês vão ter que usar uma balança, né? A balança é essa daí mesmo, balança de precisão. Vocês vão receber uma porção de água fria, 100 ml, vão pesar essa água fria para ver, né? Vão medir a temperatura dela. O calorímetro é uma coisa que varia desde algumas dezenas de reais até milhares de dólares, né? Não falei brincando, milhares de dólares mesmo. Essencialmente, o calorímetro é alguma coisa que mantém a temperatura interna isolada da temperatura do meio ambiente e que permite o controle da temperatura interna. Então, pode ser desde um objeto bem simples como esse aqui, que é um recipiente de alumínio, tá? Com um invólucro de isopor e uma tampa que tem furos, né? Onde você passa o termômetro aqui, até alguma coisa muito mais sofisticada, onde você tem vários pontos eletrônicos de medição de temperatura. A diferença é que, no caso de um calorímetro baratinho como esse, a gente tem só uma medida da temperatura média lá dentro, a gente não tem noção de como ocorre o processo de transformação e de troca de energias quando a gente coloca objetos com temperaturas diferentes lá dentro. Num calorímetro mais sofisticado, é possível acompanhar a evolução termodinâmica do sistema, que é uma coisa que para a gente não faz muito sentido, tá? Outra coisa que encarece bastante o calorímetro é o quanto que ele de fato está isolado. Esse aqui tem um isopor do lado, em cima não tem nada, ele tem um isolamento bem, bem fraco, né? Mas suficiente para que a gente entenda o que é um calorímetro e possa fazer a medida do chamado equivalente em água do calorímetro. Tá? Como as aulas são quinzenais, esses 4 experimentos é o que a gente consegue fazer num semestre. Tá? Todos esses experimentos estão lá na apostila, vocês vão ver que a apostila, cara, tem muito mais material, já que ela foi escrita numa época em que as aulas de física experimental eram semanais, então toda semana você tinha aula, e aí, obviamente, a gente tinha o dobro de experimentos, né? Tá? Então, são esses 4 experimentos que a gente vai fazer ao longo do semestre. Tá? O porquê de usar a escala logarítmica, que foi a pergunta do Bruno, imagino que outros também tenham essa dúvida, é simplesmente o seguinte: eu vou pegar como exemplo o primeiro experimento, que é o mais, acho que é o que está mais, é o que é mais fácil de vocês entenderem, né? Primeiro, até porque a gente já falou muito sobre esse tipo de situação física lá no semestre passado na cinemática. Então, se eu tenho aqui o marco 0 do meu sistema de coordenadas, tá? Tenho aqui o solo, né? E eu deixo um objeto cair a partir do repouso, tá? Então a velocidade inicial do objeto aqui, ué? Por que ele não escreve aqui? Igual a 0, então objeto parado. Se eu deixo o objeto cair, ele é puxado para baixo pela Terra, ele cai em linha reta, ele desce ganhando velocidade, perdendo altura. Tá? Então, o que nós vamos fazer no laboratório é fixar o 0 aqui, um pouco diferente do que a gente faz na teoria, e medir quanto tempo o objeto demora para passar por determinadas marcações. 10, 20, 30, 40, 50 até 60 centímetros, tá? Então aqui a gente vai ter a distância medida em centímetros, tá? O que nós vamos ter no final do experimento é uma tabela assim, tempo, né, que vai ser medido por aquele cronômetro lá acoplado no sensor,
né? Tempo e distância. Então, qual foi o tempo médio de queda para 10, para 20, para 30 e assim sucessivamente até 60, tá? Com esses dados, e aqui esses valores vão ser valores médios, com desvio padrão, tá? A gente volta tudo aquilo que a gente já tinha visto antes. Quando vocês fizerem o gráfico, né, se vocês fizessem o gráfico da posição em função do tempo de queda, vocês teriam um gráfico assim, tá? Por quê? O que nós vimos lá da cinemática, o resultado esperado aqui para esse y, né, para cada instante de tempo, seria o quê? Gravidade sobre 2 vezes tempo ao quadrado, né? Lembrando daquela equação zona toda, dizia o seguinte, y igual a y0 mais, né, v0yt menos 1 meio de gravidade por tempo ao quadrado. Aqui a gente inverteu, colocou o eixo para baixo, para não ter problema com o sinal. O objeto sai do ponto zero com velocidade zero, então a gente tem uma relação esperada entre posição e tempo. Como o tempo aparece aqui ao quadrado, o que acontece é que a gente vai ter uma parábola, e uma parábola é muito difícil de ser analisada do ponto de vista experimental. Daí, por que o logaritmo? Eu quero, como experimental, fugir na minha análise, né, de ter que tratar matematicamente uma curva como essa, que dá muito trabalho. Então, se ao invés de trabalhar com a variável y, que é gravidade sobre 2 vezes tempo ao quadrado, eu aplicar logaritmo dos dois lados dessa igualdade, ó, se isso é igual a isso, então o logaritmo de y também é igual ao logaritmo de gravidade sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Tá? E aí eu vou usar algumas propriedades do logaritmo que eu espero que vocês já tenham visto lá no curso na disciplina de Fundamentos Matemáticos. Tá? Mas se não viram também, enfim, eu só vou aplicar aqui. Tá? Bom, logaritmo de um produto, log de A vezes B, é igual ao logaritmo do primeiro, log de G sobre 2, mais o logaritmo do segundo, T ao quadrado. E por último, eu tenho uma outra propriedade de logaritmo que diz o seguinte, logaritmo de T ao quadrado, opa, botei igual aqui a mais, é 2 vezes o logaritmo da variável. Quando a gente olha para esta equação final aqui, ó, eu estou dizendo que o logaritmo da posição é igual a um número, que é o logaritmo de metade da gravidade, mais 2 vezes o logaritmo do tempo. Se eu penso que log de y é uma variável e log de t é outra, eu tenho uma coisa desse tipo aqui, né? Uma constante mais 2 vezes o tempo. Isso é a equação de uma reta. Só que uma reta onde ao invés de ter y e t, eu vou ter como variáveis o logaritmo da posição versus logaritmo do tempo. E isso vai dar uma reta. Com que inclinação? 2. Tá? Então, vocês vão construir o gráfico da função logarítmica e ainda medir, né, experimentalmente, a inclinação desta reta. No Excel, se a gente estivesse trabalhando no papel, vocês teriam, aí nesse ponto, que pegar
os valores de posição e tempo médio com o erro experimental do tempo e montar o gráfico em escala de log para obter a reta. Tá? No Excel, o procedimento é um pouquinho diferente. A gente vai calcular os calcular os logaritmos das medidas e montar a reta. Tá? Então, eu vou deixar para vocês, né, quando chegar esse momento, vou explicar como funciona, né, claro, né? Vou deixar para vocês uma planilha exemplo de como se faz isso para que vocês possam analisar, tá? Então seria algo assim. Vou construir uma planilha dessa com vocês. Vou colocar, só que eu vou usar valores valores redondinhos, né? Eu vou criar uma planilha perfeita aqui com valores teóricos, tá? Então, vamos supor que você tenha feito lá as suas medidas e você vai ter aqui, deixa eu aumentar para vocês conseguirem enxergar a planilha, tá? O tempo, né, no caso vai ser uma média, e a posição, y, medida em centímetros, tá? Aqui nós vamos ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá? Estão conseguindo enxergar a planilha direitinho? Tudo bem? Sim. Tá. Nesse caso, a gente vai ter... Deixa eu puxar aqui isso para o outro lado. Ok. Nesse caso, o valor esperado aí para o tempo, né? A diferença é que vocês vão trabalhar com um valor... com um valor que vocês vão medir, né? Então, aqui o valor do tempo vai ser 2 dividido 2 vezes... Tá. Então, o tempo aqui, ele tem que ser raiz quadrada de 2 vezes metro para centímetro, que vai dar 1000, vai dar 500, tá? Vezes o C4. Coisa errada. Deixa eu só fazer aqui no papel. Só um minutinho para não dar bola fora ali na hora de fazer a projeção. Só um minuto. Aqui eu vou ter o tempo. Vai ser igual a 2y sobre g raiz disso. Duas vezes y dividido por 1000. Ah, tá errado aqui. Eu coloquei vezes dido, ok. E aí aqui vai ficar legal, tá? Então tá aqui os valores do tempo. Vocês vão trabalhar lá com 3 casas decimais, então eu vou deixar isso aqui com 3 casas decimais, tá? Claro que na prática os valores não vão ser exatamente os valores esses aqui, eles vão ter uma certa flutuação, né? Deixa eu fixar o número de dígitos aqui.
é aproximadamente o que vocês vão ter lá no medidor. Tudo bem. Então, olha só. Vamos fazer o gráfico disso aqui? O que ele vai dar? Quando eu montar o gráfico disso, vou reduzir um pouquinho para vocês conseguirem acompanhar. Eu vou ter aqui a série Y. Não, ele começou pela série X. Ok. Então, série X vai ser o tempo e os valores são esses. Já os valores da série Y vão ser esses aqui, tá? Então, reparem que a gente tem... Eu não vou embelezar o gráfico agora, porque é só para demonstrar para vocês. Pô, caramba, o que ele fez? Eu, hein? Vocês são testemunhas de que tinha um gráfico montado aqui, não são? Ele desapareceu, não sei por quê. Assombração, isso. Os valores de X. Valores de Y. Nome da série não precisa. Ok. Ok aqui. Tá. Então a gente tem o gráfico que me dá posição em função do tempo. E repare, ele é uma curva, como esperado. Todo mundo consegue ver isso, né? Ou eu estou falando sozinho na sala? Bianca presente. Presente? Estão conseguindo ver? Aham. Tô aqui também, professor. Tá. Então, o que a gente vai fazer nesse ponto? A gente vai pegar este gráfico e transformá-lo num gráfico linear, usando como recurso calcular o logaritmo de todos esses valores e aí construir o gráfico do logaritmo. Então, seria algo assim, ó. Onde tem o tempo, eu vou ter agora o log do tempo, né? E onde tem a posição, a gente vai ter o log da posição, tá? O Excel faz isso de maneira muito simples, tá? Vamos lá, log, vai ser, a gente vai trabalhar com log decimal, log desse cara aqui em cima, base 10, tá? João Vitor, você quer fazer alguma pergunta? Não, professor. Ai, deixei o áudio ligado, foi mal. Ah, tá. Não, é porque deu um apito, eu falei, ué, será que ele está querendo perguntar alguma coisa? Tá, joia. Então aqui vocês vão ter o log de Y, log de T, tá? A gente vai trabalhar, na verdade, com menos log, depois eu explico esses detalhes para evitar o sinal negativo nele, né? Como se a gente fizesse uma reversão na reta, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular log de 10 é 1, log de 20, 1,3, tá? 1,4, a gente tem 6 valores, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui, vou manter os 3 dígitos, tá? Nós temos aqui o logaritmo do que está aqui em cima, tá? E aí a gente vai fazer o gráfico, não da função, né? Não dos valores medidos, mas do logaritmo dos valores medidos. Vamos ver como é que fica esse segundo gráfico agora, ó. Então, inserir um gráfico.
Selecionar os dados. Não era esse gráfico que eu queria. Deixa eu copiar o outro, que fica mais fácil. Não vi o modelo agora, vamos lá. Copiar, colar. O Excel é muito mais prático fazer isso, né? Só que agora, ao invés de pegar os valores daqui de cima, vou pegar daqui de baixo. Olha que mágica. Pum! Deu uma reta. Certo? Como eu tinha mostrado para vocês, quando eu faço o logaritmo, né, quando eu aplico o logaritmo na equação, eu vou linearizar essa equação. Se eu tivesse tirado, se eu tirar o sinal do negativo aqui, tá? Aí vai dar o gráfico crescente espelhado. Tudo bem, a gente vai entendê-lo do mesmo jeito. O que acontece aqui? A gente tem um gráfico linear muito mais fácil de analisar do que essa curva. Tá? E a gente vai calcular a inclinação dessa reta usando aí cálculo numérico. Tá? Então, a inclinação da reta, vocês vão aprender provavelmente na disciplina de métodos numéricos, como é feito esse cálculo, tá? Mas a gente tem uma função aqui no Excel que faz isso, que é a função inclinação. Tem que colocar o acento para ele reconhecer, tá? Valores conhecidos de y, no caso log de y, versus valores conhecidos da variável x, tá? E a inclinação é 2, como previsto. Tá? Lembrando aqui, ó, o que nós fizemos aqui nessa planilha Excel com valores simulados, né? Nós fizemos isso aqui, ó. A gente fez o experimento, deixamos o objeto cair e fomos medindo o tempo que ele demorou, né, para passar pela posição 10, 20, 30, 40, 50, 60. Chegamos nessa tabela aqui. Essa tabela vem direto dos dados experimentais. Com esses dados, a gente monta um gráfico. E aí o gráfico é uma parábola, enfim, uma parábola que a gente não consegue tirar muito resultado dela. O que a gente fez? Ao invés de trabalhar com y e t, como aqui, a gente trabalhou com log de y e log do que está do outro lado da igualdade. E aí o que a gente espera? Que o log de y seja igual a um número mais 2 vezes o log de t. Esse 2 sendo a inclinação da reta. O que nós fizemos aqui? Né, transformamos os dados medidos para logaritmo das medições. Vimos que, de fato, a gente sai de uma parábola e vai para uma linha reta. E essa linha reta tem uma inclinação 2, como previsto. Tá? Então, que conclusão que a gente pode chegar desse experimento? Que, de fato, a aceleração gravitacional terrestre ela é um valor constante e, portanto, a gente pode tratar o movimento de queda livre como um movimento retilíneo uniformemente variado. Com os dados experimentais, como a gente tem ali alguns problemas nessa medida do tempo, que ela acaba não sendo tão precisa porque tem um delay. Aí lá na prática vai ser um pouco mais fácil de entender esse delay. Mas o delay ocorre por conta... Deixa eu voltar no slide. E vocês vão entender de onde vem essa diferença de tempo. Tá? O delay aqui ocorre porque existe um intervalo. Primeiro que os intervalos são muito pequenos, né? Então são valores muito sensíveis. Tá? Quando vocês cortarem a corrente aqui, automaticamente o cronômetro vai ser disparado, mas leva um tempo para a esfera cair. Fração de segundos. Tá?
mas já é suficiente para comprometer bastante o resultado experimental. Por quê? Quando você corta a corrente deixa de circular aqui, mas o campo magnético ele tem um campo residual, ou seja, o campo magnético ser desligado, ele ocorre um pouco depois da corrente deixar de circular. E aí isso já é um fator de erro. O corte aqui ele também não é tão preciso, né? A medida aqui, porque, por conta da forma desse objeto. E aí, com isso, a gente não consegue chegar num valor legal para a aceleração gravitacional terrestre. Dá um erro muito grande. Por isso que a gente nem peço para fazer a medida aqui. Basta só comprovar que a inclinação da reta é 2. Tá? Então, lá no dia do experimento, vocês vão fazer a tomada de dados. Aí a planilha exemplo que vocês vão ter, ela vai ter o cálculo da média e do desvio padrão dos tempos. Vocês vão ter várias medidas de tempo, né? Então aqui onde está esse tempo, na verdade, isso aqui seria um valor médio das 10 medidas que vocês vão fazer. E o restante, em resumo, é isso aqui. O resultado costuma ser muito próximo de 2, é 1,9, 1,95, 2,1, enfim. Muitos chegam no 2,0 alguma coisa, né? O resultado é bastante preciso, uma pena que o resultado da própria aceleração gravitacional terrestre não é. A gente precisaria de um tubo muito maior desses, com valores chegando aí a 2, 3 metros de altura, para que a gente conseguisse ter um resultado melhor. Mas o que a gente quer fazer, que é mostrar que a aceleração gravitacional terrestre é uma constante, é absolutamente factível e viável, tá? Tudo bem, gente? Cansados? Prof, tranquilo. Tranquilo, tá? Uhum. Prof, Então, a Gabriela tá como convidada. Pediu para ver se o senhor consegue adicionar ela no grupo. Acho que ela não conseguiu entrar como como Gabriela participante. Andrade, não, ela é Isso. participante, sim. É que ela não tá conseguindo nem mandar mensagem no chat, nem. Porque como convidada, ela não. Se ela não está conectada no e-mail da Unital, ela vai entrar sempre como convidada. Deixa eu dar uma olhada aqui na equipe. Tá. Se ela. Vou até mostrar a tela para vocês verem como é que é legal a tela do professor. Ah, tem um monte de coisa. Querem essa tela de presente para vocês? Professor, boa noite. Oi, Gabriela. É porque se eu entro pelo celular, pelo computador, fica dando interferência. Tá. Não tá dando agora. Mas eu queria saber, na verdade, se tem como, sabe essa parte da planilha do Excel que o senhor montou o gráfico? Tem como você mandar ele em aberto no grupo, ao invés de mandar um PDF, para poder pegar as fórmulas? Ah, não, eu vou disponibilizar para vocês, quando chegar o momento, a planilha aberta. Ah, tá bom então. Tá? Eu vou sair do A celular. cada experimento a gente vai ter essa. Para não dar esse eco, você desliga um dos microfones, o que você não estiver usando. Aí ele vai parar de dar o eco. Não tem nenhum. Eu vou entregar, vou deixar disponível na equipe lá para vocês a planilha completa, sem estar bloqueada, nada. Tá? Pode ficar tranquila com isso. Que aí vocês vão ver, inclusive, como é que faz. Deixa eu ver aqui. É a Gabriela Andrade, né? Que disse que não está conseguindo entrar. Isso, foi ela que falou agora, professor. Não, a que falou agora. Ah, é Araújo de ela Andrade. Num você tá como convidado e no outro não. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que você tem que entrar. Pelo celular, eu entro certinho, como participante normal. Só que pelo celular fica muito ruim para eu assistir a aula. Aí eu tenho que entrar pelo computador. Só que no computador, eu só consigo entrar com e-mail pelo programa mesmo, já instalado. Só que ele tá travando muito. Aí eu tenho que entrar pelo Google normal, sabe? No navegador. Só que daí eu não consigo entrar como participante, só como convidado. Não, consegue. Consegue sim. Só que o que você tem que fazer é na hora que você for entrar. Olha só, eu vou entrar também pelo navegador, tá? Que é o que você faz aí.
O único Tá bom. cuidado é que você escolhe não entrar pelo aplicativo. Essa que é a jogada, tá? Deixa eu entrar com o meu usuário Unital, ok. Eu tenho 3 contas no Teams. 4, na verdade. Então, ó, o jeito mais fácil, tá? É você entrar pelo Outlook na conta da Unital. Então, você vai entrar lá no Outlook, escolher o seu usuário Unital. Tá. Aí aqui, nesse cantinho, quando você clica aqui, aparece a opção de entrar no Teams, tá? Nossa senhora, a internet tá lenta hoje, hein? Ah, ok, tá? Então aqui vai aparecer o Teams. Se não aparecer logo no início, clique em todos os aplicativos, porque ele fica colocando geralmente aqui nesse resumo os que você mais usa, se você nunca usou o Teams, aqui, tá? E aí, ele já vai entrar direto no Teams com a conta Unital, porque você entrou pelo Outlook Unital. Só que eu não estou usando o aplicativo instalado. Eu estou usando ele no navegador. Ou ele pode pedir de novo, acho que é o da Fatec que entra direto. Mas aí tudo bem, você vai de novo, dá o login. E não tem problema, você está vendo que eu estou entrando em 2 lugares diferentes com o mesmo usuário e não dá problema, ele aceita, tá? Aí que você tem que tomar cuidado. Quando ele dá essa opção de obtenha o aplicativo, você não clica ali, deixa ele rodar, para ele entrar via web, que é o que ele está fazendo agora. Tá? É a mesma tela. Ah, tá ótimo. Eu vou fazer desse jeito, então. É que eu tava entrando pelo link, aí não. Ah, Aí não, pelo link você entra como convidada. então. Aí por isso eu acho que não tava dando. Eu vou fazer desse jeito, então. Muito obrigado. Tá bom? Nada. Era só ela, então. Eu vou. Deixei aqui. Vamos dar uma conferida em quem está nessa turma, tá? Até para depois a Bianca poder orientar o pessoal, porque como as aulas experimentais vão ser na faculdade e a gente tem essa limitação do número de alunos na bancada, então não dá para ficar desbalanceando a turma, tá? Então quem a gente tem na equipe aqui comigo na física experimental, eu já estou até desbalanceado porque tem 14, mas é que na minha turma tem gente que não vai fazer o laboratório porque já fez no passado. Tá? Então, ó, Gabriela tá aqui, João Vitor, Bruno, o outro João Vitor, né, o Meirelles, esse aqui é o Hofstetter, que eu acho que nem está presente hoje. A Gabriela Spinelli. Você tá aí? Você está aqui. Ok, tem razão. A Gabriela Spinelli, que é uma menina que só vai fazer teoria. Ela tem aproveitamento de laboratório. Felipe Godoy, já falei. A Bianca Amadeu, que estava aqui ainda agora, não sei se saiu. O outro, João Vitor. Ana Carolina Floriano também é uma aluna que não vai fazer laboratório, ela já fez. Leonardo, Gabriel e Carlos, que estão todos aqui. Então, na verdade, aqui como tem 2 que não vão fazer a parte experimental, que é a Gabriela e a Ana, então 14 menos 2, 12, que dá os 6 mais 6. Então, assim, eu não consigo trazer mais ninguém para cá, tá? Só se houver uma permuta, tá? O Bianca, até bom você já esclarecer isso pro pessoal. Beleza, professor. Eu tô lotado, assim, eu tô no meu limite do que eu consigo ter de aluno na sala. E a Maria Luísa, eu acho que ela ainda tinha alguma vaga, eu não sei como é que ficou lá, quantos alunos do lado dela não vão fazer
a parte experimental. Tá? Mas em tese o que a gente vai ter é isso, dois grupos com até 6 alunos cada um, para manter uma pessoa por bancada. Eu sei que, sim, vai ser meio chato, né? Você estava na expectativa de voltar e interagir um pouco mais, mas paciência. E quanto às aulas de teoria, não tenho a menor ideia de como elas vão funcionar. Se elas vão ficar no remoto, se elas vão para o presencial, não sei dizer. Beleza. Professor, outra pergunta é a seguinte, a semana que vem a gente já tem essa aula prática? Olha, a Kátia me disse que iria colocar na semana que vem a aula teórica, e aí eu não sei se ela vai ser remota ou presencial, e o laboratório começando na outra. Ah, tá, porque da parte dela, a aula prática nossa na aula teórica, os meninos que estão por aí, por gentileza, me ajudem. Se eu não me engano, é na quinta-feira, eu acho, a aula de química, a aula teórica. É outro dia, outro dia. Isso mesmo. E o pessoal da turma de terça-feira é que eles têm uma situação semelhante com essa de vocês, só que aí é o mesmo dia de aula de química, né? Mas tá. nosso vai ser, então aí, às quartas-feiras, e aí, pessoal, paciência, né? Nem eu me aguento por 4 aulas, mas vocês vão me aguentar. Tá bom? Mas a gente Beleza, vai professor. A gente vai se falando ali, eu vou passando para eles joia. como é que Qualquer vai dúvida, acontecer. vai entrando em contato, tá? Essa aula ficou gravada, eu vou interromper a gravação agora, para se alguém tiver alguma dúvida nesse modus operandi aí, poder assistir a gravação, tá bom? Beleza, professor. Pessoal, até daqui a pouco então, 9 horas a gente começa na Física 2 Teoria, tá bom? Fechado. Tchau, gente. Até já. Tchau.